Amém, graças a Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos, que Deus conceda toda liberdade espiritual a cada um dos irmãos nesse momento, para que possamos usufruir daquilo que Deus tem nos enviado, que é a sua palavra. Deus não tem algo maior para nos dar, não tinha algo maior do que a palavra dele, amém? E como o hino que acabamos de ouvir, nada a temer, nada a temer. Tudo é possível. Tudo é possível. Somente creia na palavra de Deus. Somente temos que estar descansado nela, porque essa grande arma, né, que Deus tem nos dado, a qual podemos vencer as dificuldades espirituais ou naturais que vêm sobre cada um de nós, amém? Graças a Deus por isso. Que Deus dê uma noite de domingo abençoada a vocês. Que Deus abençoe nossos irmãos da cidade de Itapuí, Itatiba. Irmãos que ouvirão também futuramente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos entrar nas Escrituras, uma passagem que eu gosto muito, né? Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque somos guiados pela palavra de Deus, né?
Então aqui em Romanos nos diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Graças a Deus, vou repetir, gosto muito dessa passagem, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor, não sei como começar esse culto, mas o Senhor conhece todas as coisas. Espero que o Senhor dê continuidade, Pai, na tua palavra. Que os seus filhos, ó Pai, tudo é pelos seus filhos, Pai. Tudo é pela igreja, pela noiva, pelos escolhidos do Senhor, ó Deus. Pai Santo, tome esse culto. Pai Santo, que seja, ó Pai, não da forma que queremos, mas da forma que o Senhor quer que seja, exige que seja. Jesus diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Pai Santo, então eu peço a Deus que seja feita a vontade do Senhor nesse culto. Que os nossos irmãos possam se alimentar corretamente, ó Deus. Pai Santo, abençoe cada um deles nesse momento. Visite cada lar, visite cada enfermo. Aonde houver, ó Pai, incredulidade, se ali for uma semente eleita, que o sol possa pairar sobre essas pessoas e limpar, ó Pai, essas nuvens do pecado, para que eles possam enxergar a realidade da palavra do Senhor. Te agradeço, ó Deus, no precioso nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Somente crer, somente crer. Tudo é possível. Somente creia. Os verdadeiros filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então não tem nada que o homem possa fazer ou deixar de fazer, uma vez que a própria palavra está dizendo que você, filho, é guiado pelo Espírito. Homem algum, por mais que ele tenta distorcer a palavra, por mais que eles tentam levar vocês para caminhos escuros, vocês são filhos. Então, se você é um filho de Deus, a palavra está dizendo que é obrigação de Deus guiar vocês. Não é vocês que escolhem ser guiados por Deus. É Deus que já predestinou a cada um de nós para que possamos receber isso em nós. Nós vamos falar sobre a bússola e a estrela do norte. A bússola e a estrela do norte, elas estão interligadas. Vocês observam que a estrela do norte, essa estrela, ela não se mexe. As estrelas se movem de uma maneira rápida demais. É que pela distância que elas estão de nós, não podemos contemplar isso com nossos olhos. Mas elas estão em movimentação rápida. O culto passado que nós tivemos, eu falei sobre a rotação, a velocidade da rotação da Terra. Eu passei uma informação errada sobre a velocidade. Mas mesmo assim eu resolvi deixar. Porque tem aqueles que vão olhar só para isso. Olha, ele errou aqui. A velocidade não é aquela que eu tinha dito. A velocidade era de 1.200 ou 1.300 km por hora. Alguma coisa assim. Mas eu tinha errado ali. Mas tem aqueles que vão olhar ali e só vão enxergar a falha. Não vão enxergar o alimento precioso que foi colocado diante deles. É óbvio que eu não estou falando isso da igreja. Não estou falando isso dos filhos de Deus. Porque eles são guiados. Os filhos de Deus,
eles vão entender, falando, poxa, mas ele falou isso, mas provavelmente ele não quis dizer isso. Né? Mas tem aqueles que quando você posta um culto, às vezes não fazem parte do grupo seleto, pode dizer, apontar o dedo e falar, olha, ele errou aqui. Né? Mas Deus conhece os seus, então Deus sabe como se alimentar, como fazer vocês se alimentarem dele. Porque vocês são guiados por ele. Cada filho que vem a Deus, o irmão Brana diz que ele tem que ser provado, açoitado. Não é simplesmente ser aceito. Né? Para que eles possam ser guiados pelo Espírito. Então essa passagem aqui de Romanos 8, 14, essa passagem ela é muito bonita e profunda. Porque quando você diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, é porque eles são batizados com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? E quando você é selado e batizado com esse Espírito, você é guiado por Deus. Ninguém consegue guiar você. Somente Deus. Em Gálatas 5, 18, diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vocês estão libertos. Esse Espírito, ele liberta vocês. Somente os libertos são guiados pelo Espírito. Vocês não têm vínculo com o mundo mais. O mundo não tem direito sobre vocês. Porque existe agora um Espírito que está guiando vocês. Existe um Espírito sobre os filhos de Deus hoje. Então você observa que a pessoa que não é guiada pelo Espírito de Deus, essa pessoa não tem parada. Essa pessoa não tem local para congregar. Você pode colocar essa pessoa no tabernáculo ou numa igreja da mensagem revestida de ouro. Uma igreja riquíssima da mensagem. Ele não vai ficar ali. Ele vai achar uma falha. Ele vai achar um problema. Porque ele não é guiado pelo Espírito. Mas quando você é guiado pelo Espírito, as decisões são do Espírito e não sua. Está entendendo? E o assunto é sobre a bússola e sobre a estrela do norte. Vocês observam que os navegadores, antigamente, muitos deles, isso é antes da bússola. Antes que existisse a bússola. Os navegadores, eles navegavam à noite, sendo orientado pela estrela do norte. Né? E quando o dia amanhecia, esses navegadores, eles seguiam a rota do sol. Isso foi antes da bússola. Mas quando foi criada a bússola ela aponta sempre para a estrela do norte. Ela não aponta para outra coisa. Ela está interligada com essa estrela. Observa isso. Interligada.
Então, por mais que os ventos tentam levar o barco à deriva, eles vão estar sempre focados na estrela do norte através da bússola. Isso é muito forte, essas coisas. Isso é tremendo. É um tipo do cristão sendo guiado por Cristo. O irmão Branham, ele nos diz, na mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo. Então, o alimento de Deus, eu gosto muito dos títulos que o irmão Branham usava, alimento espiritual em seu devido tempo. Deus tem o tempo devido para alimentar você. Deus tem o tempo dele. Então, nessa mensagem, o irmão Branham diz, exatamente como Eliseu no passado disse, se o Senhor é Deus, então sirva-o. E se Jesus é o centro de todas as coisas para o cristão, então eu penso que devemos nos soltar de tudo mais e nos agarrar a Ele. Umas palavras que o profeta colocava que mexe com o entendimento, mexe com o nosso emocional. Porque o William Branham está nos dizendo aqui que se Jesus é o centro de todas as coisas para o cristão, é para o cristão. Vocês observam o que o profeta está dizendo? Se Jesus é o centro de todas as coisas. Gente, então se ele é o centro, você não tem que ir para a direita. Se ele é o centro, você não tem que ir para a esquerda. Você tem que permanecer nele. Aí ele diz, então eu penso que devemos nos soltar de tudo mais e nos agarrar a ele. Então você tem que se desprender de tudo. Se desprenda de qualquer ensinamento de homens. Você tem que se soltar de tudo e se agarrar a ele. O profeta ainda diz, recorde, ele é o centro. Ele é a estrela do norte. Ele é o supremo. Ele é o absoluto. O profeta diz, e se ele é a estrela do norte, há somente uma coisa que apontará para a estrela do norte. O que é que vai apontar para a estrela do norte? Esta é a sua bússola, com o qual você está navegando. Você está navegando com a bússola. É por isso que as pessoas não conseguem acompanhar você. É por isso que as pessoas não conseguem infiltrar os pensamentos errados dela em você. É por isso que você não fica fazendo parte de coisas do mundo, porque você já se desprendeu, como o profeta nos tem dito aqui, porque você entendeu que Jesus é o centro. Aqueles que não entendem que Jesus é o centro de todas as coisas, ele ainda está preso. Está preso nessa Sodoma moderna. Mas aquele que atinge a revelação, ele se desprende. Não tem nada prendendo ele.
Há somente uma coisa que apontará para a estrela do norte. Esta é a sua bússola, com o qual você está navegando. A bússola está em você. E a bússola com o qual estou tentando fazer com que você navegue é a palavra. A palavra é a bússola. E a palavra sempre aponta para ele. A palavra sempre vai apontar você para ele. A palavra sempre vai apontar você para a estrela do norte. Não importa se o barco está balançando. Eu vi uma frase esses tempos atrás, há pouco tempo. Dizia: o barco só balançou para ver quem ficaria nele e quem sairia. Às vezes as provações vêm sobre a igreja, sobre os membros. É para ver realmente o que ele é. É para ver realmente se ele vai permanecer com a palavra ou ele vai sair falando, sair criticando a igreja, sair criticando o ensinamento. Ah, aquilo não é para mim. É porque a palavra não está nele. É porque a bússola não está nele. Porque a bússola, irmão Brano, está nos ensinando. Que é a palavra. E o que é a palavra? É o Espírito em você. É o Espírito Santo em você. Jesus, ele era guiado. Jesus, cheio do Espírito, ele foi guiado para o deserto. Ele foi guiado, mostrando que nós temos que ser guiados também. O que veio em Jesus foi o Espírito, a palavra, a vida. Então, quando Jesus começou a pregar, levar a doutrina para frente, quando ele começou a falar, o Espírito começou a sair da boca dele. Minhas palavras são Espírito e vida. Então o Espírito, ele veio em Jesus. Olha que coisa profunda. O Espírito veio em Jesus para que Jesus expressasse o Espírito, para que o Espírito encarnasse ou entrasse nos eleitos de Deus, para o Espírito que é a bússola continuar dentro de cada um deles, ou dentro de cada um de vocês, para que vocês possam olhar para a estrela do norte. Então o Espírito teve que vir num homem, para aquele homem expressar o Espírito, para que o Espírito pudesse entrar nos filhos de Deus. Vocês observam que seria, no caso, a mesma coisa que estava em Jesus, só que agora é em porção. Graças a Deus. E a bússola com a qual estou tentando fazer, ele estava tentando fazer com que você navegue, é a palavra. E a palavra sempre aponta para ele. A palavra sempre aponta para a estrela do norte. Graças a Deus. Mensagem o absoluto. Graças a Deus. Cremos no absoluto. Cremos numa mensagem absoluta. Cremos num Deus absoluto.
Mombrana disse, agora, vê você, há muitas estrelas que mudam de um lado para o outro. Mas se você está no mar, ora, qualquer marinheiro sabe, ou qualquer caçador que perambula pelo mato, sabe que sua estrela do norte é seu lugar, é o seu ponto de referência. Isto é tudo. A sua bússola não aponta para Marte, ou Júpiter, ou para outra parte. Ela aponta para a estrela do norte. Por quê? Este é o seu absoluto. Não existe nada mais concreto para a bússola. Não existe nada concreto, não existe nada certo para ela, não existe direção nenhuma correta para ela. Somente para a estrela do norte ela está sendo apontada. Você observa que o profeta diz que muitas estrelas mudam de um lado para o outro. E assim são as pessoas. Muitas pessoas mudam de um lado para o outro. Mas aquele que está fixado, pontado para a estrela do norte, ele não vai se mover. A tempestade veio. Aí aquele navio ele vai lançar a sua âncora ao mar. Aquele navio, aquele barco vai ser movimentado para todo lado. Vendaval, água querendo entrar dentro do barco. Vira para um lado, direita, esquerda, mas ele está sempre focado para a estrela do norte. Ele sabe aonde está a estrela do norte. Por mais que as perseguições venham sobre você, por mais que esse barquinho mova para a direita, ou tenta ser movido para a esquerda, ele sabe exatamente aonde está a estrela do norte. Sabe muito bem onde está. Porque ele foi ensinado, ele foi revelado o que é a estrela do norte. Foi revelado a ele o que é a palavra. A palavra, o Espírito está dentro dele. E esse Espírito está alinhado com a palavra. O Espírito e a noiva dizem vem. Por que eles dizem vem? Porque eles estão juntos. O Espírito e a noiva se tornam um. O Brano diz, que coisa! Observem seu absoluto. Eu vou dizer algo. Eu acabei de sentir isso chegar. Observe. Eu sinto bastante religioso agora. Porque esta é a segurança. Observem. A sua bússola pode apontar somente para a estrela do norte. Este é o único lugar para o qual ela pode apontar. Ela não pode apontar para outro lugar. Se é uma bússola verdadeira, ela apontará para a estrela do norte. Todas as vezes. Então a bússola tem que ser verdadeira. Está entendendo isso? Porque os dois espíritos, você está entendendo agora que a bússola é o Espírito Santo. É somente o Espírito que vai guiar você para a palavra, que vai apontar você para a palavra, porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito ele somente olha para a palavra. É por isso que o profeta está dizendo, se é uma bússola verdadeira,
Porque os dois espíritos seriam tão parecidos, as duas bússolas seriam tão parecidas, que se fosse possível enganaria. Mas a bússola verdadeira, ela está alinhada. Ela não se desvia. Observa que Israel não perdia a guerra. Israel não perdia a guerra. Mas quando entrou algo errado, quando entrou o pecado, quando entrou o adultério, a igreja perde a força. Só que o espírito parecido, o falso espírito, ele vai fazer com que a igreja haja normalmente. Ah, não, o irmão está em pecado, o irmão caiu, mas vamos orar por ele. Não, é momento de afastar esse irmão. Senão toda a congregação perde a guerra. É momento de tirar a batata podre, senão todas apodrecerão. Se o irmão pode, por que eu não posso? Se o irmão pode ir no campo de futebol, por que eu não posso? Se o irmão pode jogar bola, por que eu não posso? Essas pessoas têm que ser desligadas. Essas pessoas têm que ser desligadas para não apodrecer a congregação. Mas elas preferem ser desligadas do que receber o Espírito Santo. Do que receber a bússola dentro dela para que ela possa ser guiada pela palavra. Se é uma bússola verdadeira, ela apontará para a estrela do norte todas as vezes. Não é isto correto? Então, se você tem o Espírito Santo, ele pode apontar somente para a palavra. Então o Espírito Santo é a bússola. Se você tem o Espírito Santo, ele só pode apontar você para a palavra. Ele nunca te apontará para uma denominação. Ele nunca te apontará para um credo. Ele nunca te apontará para uma outra coisa. Ele te apontará diretamente à palavra. O profeta diz: eu sinto vontade de gritar. O que está dentro de você. Você precisa descobrir o que está dentro de você. Você só pode descobrir o que está dentro de você recebendo o teste da palavra. Então, quando o pastor fala algo que é de acordo com a palavra de Deus, se você não concorda com ele, aí já é um teste para saber o que está em você, se é de Deus ou não. Porque se você estiver ouvindo uma repreensão de Deus e você é contra aquelas palavras, é porque o que está em você é um falso espírito, é uma falsa bússola, que jamais guiará você para pastos verdejantes. O que está em você é uma falsa bússola que jamais fará com que você veja aquelas pessoas que o William Branham viu do outro lado. O William Branham disse: eu apertei a mão delas. Eu apertei a mão delas, eu conversei com elas. William Branham perguntou: vocês comem aqui? Eles dizem não. Nós comeremos quando nós voltarmos para a terra. Gente, isso aqui vai ser povoado novamente pelos cristãos, pela semente de Deus. Vai ser povoado. Mas para isso a bússola tem que estar dentro de você. Ainda nessa mensagem, olha que tremendo isso aqui que Jesus fala. Jesus diz: as obras que eu faço, também as fareis. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também as fará. O irmão Branham diz: por quê? Ele está ancorado na mesma rocha. Entendeu?
Porque você vai fazer as mesmas obras que Jesus fez, porque você está ancorado na mesma rocha que ele. Não tem como você estar ancorado na mesma rocha e fazer uma outra obra. O que era a rocha? O irmão Branham disse a palavra, sempre. Você está ancorado ali, você está ancorado na palavra. Para você estar ancorado na palavra, é porque você sabe o que ela é. Você está ancorado nela. E se você está ancorado na palavra, a palavra é a bússola. Ela está mostrando aonde está a estrela do norte. Você está no caminho certo. Você está na rodovia certa. Não tem como você chegar num lugar fora daquele lugar onde estão os irmãos. Além da cortina do tempo. Porque você está no foco. Você está a caminho disso. Graças a Deus. Ainda na mensagem o absoluto, Mombrano disse, você observe, quando essa experiência atingiu a Paulo, ele desceu ao Egito, em alguma parte da Arábia, estudou 3 anos. Glória! Ele tinha que ser positivo. E quando ele viu, quando o Espírito Santo lhe dirigiu a palavra, lhe dirigiu palavra por palavra, ele pôde escrever aquele livro de Hebreus e mostrar àqueles judeus. Certamente. Mas agora, por quê? Mombrana disse, ele era central àquela bússola. Ele era central. Aquela bússola do Espírito Santo o colocou bem na estrela do norte. Está entendendo? A bússola colocou ele no mesmo alinhamento ou na mesma posição que estava a estrela do norte. Então ele pôde escrever o livro de Hebreus. Você só pode escrever algo ou dizer algo sobre Deus se você estiver alinhado com a palavra de Deus. E muitas pessoas não estão. Muitas pessoas vão chegar e pregar uma mensagem que vai deixar você de boca aberta, porque é uma mensagem tremenda. Agora, o que vai fazer a diferença é a bússola. Você vai dizer a mensagem é muito boa, a pregação é muito boa, mas aonde está a vida? Ela está alinhada em quê? Ela está baseada em quê? Está entendendo isso? Você tem que entender isso. Não é simplesmente um bom sermão. Tem que ser algo que vai despertar a vida dentro de você. E o que tem que fazer com que a vida desperte é somente Deus. É somente a vida de Deus. Graças a Deus. Ainda na mensagem o absoluto, essa mensagem é tremenda. O profeta diz, meu coração diz amém para cada palavra em seu livro. Às vezes você está pregando para a igreja, às vezes você posta alguma coisa no grupo da igreja. Você não vê uma reação. São poucos que reagem àquilo que você colocou. É porque eles não sentem necessidade daquilo.
Aqui o irmão Branco está nos dizendo, meu coração diz amém para cada palavra em seu livro. Isso é espontâneo, isso sai automaticamente do cristão. O amém sai automaticamente. Ele disse, estou concluindo, com certeza agora. Eu simplesmente tenho que terminar isso. Vem. Isso é porque eu sei que o Espírito Santo é minha bússola. Está entendendo por que ele diz amém? Porque quando o coração dele fica ardendo, ou porque ele sente a necessidade de dizer um amém, ele está dizendo por quê. Isso é porque eu sei que o Espírito Santo é minha bússola que me guia. É a bússola que o guia. É ele que me faz conhecer que esta palavra é verdade. Está entendendo por que você fala amém? Ele é meu absoluto. Ele é o meu brilho do sol. Ele é a minha vida. Ele é a minha âncora. Você está ancorado na palavra? Então descanse. Essas pessoas, os marinheiros, a maré pode estar forte do jeito que for. O vento pode estar forte do jeito que for. Eles vão jogar a âncora no mar e vão dormir. Eles estão descansados. É assim que você tem que estar. Ele é a minha âncora. Você está ancorado nele. Quando tenho problemas, ele é a minha estrela do norte. Quando estou perdido. Gente, uma coisa é você estar perdido. Outra coisa é você perceber que está perdido. Às vezes a pessoa ela se afasta da palavra e não percebe que afastou. Ela não percebe que se perdeu. Ela não percebe que não está mais andando com Jesus. Maria ficou sem andar com Jesus. Maria e José ficou sem andar com Jesus. Eu e seu pai estávamos te procurando. Aonde Jesus estava? Ele disse, eu estou aqui na casa de meu pai. Então, quando você se distancia da palavra e não percebe, Maria percebeu, José percebeu, perdemos Jesus, vamos procurá-lo. Muitas vezes as pessoas perdem Jesus e não sabem que perdeu. Deixa de sentir aquela ardência no peito do Espírito e não percebe. Ele é a minha estrela do norte. Quando estou perdido. O Espírito Santo é a minha bússola, que me guia de volta ao lugar. É o Espírito Santo que te leva de volta ao lugar. Agora, por que o Espírito Santo leva você de volta ao lugar de origem? Porque o Espírito Santo ele vai alinhar você com a estrela do norte. Porque quando o cristão ele começa a se afastar, começa a sentir aquela diferença do espírito, aquela frieza, o cristão, ele vai orar, ele vai se entregar mais a Deus. Porque ele percebeu que estava se perdendo. Ele percebeu que estava se afastando. Aí aquela grande bússola vem novamente a ele. E se cumpre isso aqui que o profeta está falando. Ó. Quando estou perdido, o Espírito Santo é minha bússola que me guia de volta ao lugar. Que lugar é esse? O lugar da palavra. O lugar da mente de Deus em você. O lugar do companheirismo. O lugar do sentimento espiritual. Ele vai te levar de volta. Ele vai restaurar tudo isso para você.
Mas para isso, essa grande bússola, ela tem que estar dentro de você. Você tem que ser guiado por ela. Porque você é um filho. E os filhos de Deus, eles são guiados, eles são apontados para a palavra. São apontados para a estrela do norte. Mensagem: o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? E Cristo hoje está em suas mãos. Ele está em suas mãos hoje. O que você vai fazer com ele? O que faremos com este Jesus? Você observa aqui o título do sermão. O que faremos com este está presente. Com este Jesus chamado Cristo. Mombrano disse: o Espírito Santo é uma bússola. Agora você já sabe o que tem que estar dentro de você. Agora, você precisa dessa bússola dentro de você. Para essa bússola estar dentro de você, você tem que se limpar. Para essa bússola estar dentro de cada um dos filhos dele, de Deus, a casa tem que estar limpa. Essa bússola, ela estava morando em Jesus. Você sabe que essa bússola é Deus mesmo. O irmão Branham diz que Deus, a bússola, grande bússola, morou numa casa de 3 cômodos, que é o corpo, espírito e alma de Jesus. E essa bússola, da mesma forma que ela estava em Jesus, tem que estar em você. Tem que estar no seu corpo. Para estar no seu corpo não pode ter pecado nele. Está no seu espírito e na sua alma. Esses 3 cômodos do seu corpo. Aí a bússola, ela tomou posse. Satanás vai tentar tocar na sua alma, mas ali está a bússola. Vai tentar tocar no seu corpo para que você se prostitua. Ali está a bússola. No seu espírito está a bússola. Ela tomou os 3 cômodos. Então, se o Espírito Santo é a bússola, ele diz: a estrela do norte é a palavra. E a bússola só apontará para a estrela do norte. E o Espírito Santo apenas apontará você. Ele já não está falando mais a bússola aqui, ó. É o Espírito Santo, que é a bússola, apenas apontará você para a palavra. Não para algum movimento ecumênico. Não para alguma denominação. Mas para a palavra de Deus. Lembre-se, todas as outras estrelas se movimentam com o mundo. Lembra que falamos isso? Todas as outras estrelas se movimentam com o mundo. Mas a estrela do norte permanece exata. Por que ela permanece exata? O profeta diz: porque está no centro. Não está na direita, não está na esquerda, ela está no centro. E a palavra de todo e qualquer homem falhará. Mas a palavra de Deus não pode falhar. Por que ela não pode falhar, irmãos? Ele diz: ela não pode falhar. Ela é a estrela do norte.
centrada. Ela não se movimentará com o mundo. Não importa aonde o mundo esteja. Ela permanece a mesma, ontem, hoje e eternamente. Ele é a palavra. Permaneça com ele. Irmão, irmã, suplico, em nome de Jesus, que você considere isso. Você tem crido em mim, no que tenho dito nesses anos. Se Deus tem provado o que tenho dito ser a verdade, tem sido a sua palavra que tem feito isso. Então eu suplico em nome de Jesus que você verifique isto. Não esteja cego a estas coisas. Está bem em cima de você. Ele está dizendo, enxergue isso. Não seja cego a essas coisas. Gente, muitos ficarão de fora. Muitos não entrarão. Muitos não entrarão. Olha o que está dizendo aqui em Apocalipse, para encerrar. Estamos encerrando. Olha em Apocalipse o que está dizendo. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e o 15. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos. Gente, só guarda os mandamentos aqueles que estão alinhados com a palavra. Já deu para entender. Aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você quer entrar na cidade? Você quer entrar no reino de Deus? Você quer estar junto com os santos? Guarde os mandamentos. Você vai ter direito de comer da árvore da vida. Você vai poder entrar pelas portas quando você faz isso. Mas tem aqueles que não entrarão. Tem aqueles que ficarão. Versículo 15. Ficarão de fora os cães e feiticeiros. E os que se prostituem. Os homicidas. Os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira. Esses ficarão. Não entrarão. Não passarão pela porta. Você observa que ele está falando dos feiticeiros e dos que prostituem. Gente, o que é prostituir? Prostituir não é apenas você, um homem e uma mulher. Um homem que sai com uma mulher que não é sua esposa. Não é somente esse tipo de prostituição. Quando você coloca uma palavra errada, sabendo que você está pregando algo que não é verdade, você está em prostituição. Você está se prostituindo. Está prostituindo a palavra. A palavra de Deus é pura. E aqui está dizendo que esses não vão entrar. Os homicidas. Então, se você está falando do seu irmão, você já é um homicida. É fácil ser um homicida. Se você começa a pensar algo e dizer em seguida, você matou a pessoa. Você conversa com uma pessoa aqui e vai na casa de um parente, ou quem quer que seja, e fala dessa pessoa lá, você é um homicida. A palavra está dizendo que o homicida não pode entrar. Idólatras não podem entrar. Jesus é seu próprio Pai. Pessoas que não têm o entendimento da doutrina. Porque essas pessoas estão sem a bússola. Eles não podem entrar. E qualquer que ama e comete a mentira. Está pregando uma mensagem que não é verdadeira, então é mentira.
Tem 99% de verdade na mensagem. Então é uma mentira, já não pode entrar. Tem sujeira. Tem prostituição. Mas quem falou isso? Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Então, o anjo ele veio para testificar essas coisas para a igreja. Você não está sendo pego de surpresa. Não é algo que aconteceu por acaso. Foi enviado um anjo primeiro. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E a resplandecente estrela da manhã. E quando você tem a revelação da palavra, quando essas coisas estão unidas a você, aí no versículo 17 está escrito, e o espírito e a esposa dizem vem, estão unidos. E quem ouve, quem entende, quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso é de graça. Isso é de graça. A palavra de Deus, ela é de graça. Isso foi dado gratuitamente. Mas nada se compara à bússola e à estrela do norte. Esses dois seres têm que estar alinhados. Tem que estar alinhado para levar você do outro lado do portal. Porque o Espírito, ele veio para guiar a igreja. Ele veio para guiar o eleito. E quando o eleito ele é guiado pelo Espírito, é porque já se desprendeu do mundo. O mundo não tem controle sobre ele. O mundo não tem direito sobre ele. As pessoas que não entendem a revelação da palavra, eles criticam. Criticam o dízimo que é bíblico. Ah, o dízimo é até bom eu tocar nesse assunto para vocês entenderem. Que eu não gosto de falar de dízimo. Só quero que você entenda o significado disso. Porque o mundo religioso ele fala assim, nós não dizimamos. Porque isso aí ficou no Velho Testamento. O dízimo ele era exigido no Antigo Testamento. Agora nós estamos na graça. Não precisa dizimar. Aonde eles aprenderam isso? Para vocês que são guiados pelo Espírito, eu vou dizer algo para vocês agora. Antes da lei, Abraão era antes da lei. A lei veio por Moisés. Mas antes de Moisés, Abraão estava na graça. E Abraão dizimou. Abraão deu dízimo de tudo. E nós somos filhos de Abraão na revelação. Nós somos filhos de Abraão na fé. Então a mesma revelação que Abraão teve, os filhos de Abraão nesse último dia, eles dão dízimo de tudo, porque nosso pai Abraão fez isso. Não estou entrando nesse detalhe para que vocês tenham que dizimar, porque eu não preciso pedir. O dízimo é do Senhor. Somente os filhos que se sentirão no Espírito que farão isso. O pastor não precisa ficar pedindo. A obrigação do pastor é explicar essas coisas que estou explicando para vocês. Quando alguém fala, não, isso daí foi na lei, mas Abraão foi antes da lei e ele dizimou. Né? Já ia encerrar que veio, né? Essas coisas, de repente é para ajudar alguém, e eu não sei, né? Mas fica aí a dica, né? Mas vamos encerrar, mas vamos encerrar com o versículo que nós começamos, em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Se é filho é porque já está selado. Está sendo guiado pelo Espírito, é porque o Espírito, o vagão está selado. E você não pode tirar o selo até chegar no destino final. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Que Deus conceda a cada um dos irmãos uma noite, uma semana abençoada. E que Deus possa dirigir os passos de vocês a cada momento da vida de vocês. Amém? Graças a Deus.